todos e a todas. Que satisfação estar aqui na Casa de Oração Bezerra de Menezes. Estive aqui no mês passado, num dia de domingo, com a manhã de domingo, 9 horas, repleto o salão doutrinário. Primeira vez que eu retorno, depois de um longo tempo de pandemia, nos encontros doutrinários que hoje estão restritos às quintas à noite, com virtual, sexta à tarde, o nosso domingo de manhã e as quartas-feiras, salvo engano, de manhã. Não temos mais segunda de noite, terça de noite, Quem sabe em breve retornaremos, que aqui na Casa de Oração era aquela casa conhecida como doutrinária de segunda a domingo. Não tinha um dia na semana que não tivesse encontro doutrinário, Mas as adaptações, as mudanças fizeram com que tivéssemos que reformular. Então sempre é uma imensa alegria voltar a casa e nossa gratidão a Marlene, porque fez o agendamento até dezembro, todos os meses de julho a dezembro eu estarei aqui, pelo menos algum momento, ou virtualmente, e falando de temas que traz uma alegria para mim, tão grande, um tema como o de hoje, bem-aventurados os puros de coração, por entender a relevância do tema e ao mesmo tempo perceber que eu não tenho pureza de coração. Esse é o ponto fundamental. A gente vai falar de algo que é o que a gente busca, que é o vir a ser, é aquilo que eu almejo um dia ser, puro de coração. E a gente percebe o quanto ao estudarmos o tema, ouvirmos colegas, palestrantes, expositores, ouvir Haroldo Dutra, ouvir mesas de discussão na Federação Espírita Brasileira, ouvir meu amigo e irmão que eu amo, Flávio Santos, falando sobre os bem-aventurados puros de coração, ouvir outros oradores, ouvir Arthur Valadares, a gente percebe o quanto é importante, no momento em que nós somos convidados, aceitar o convite. Porque se eu não estivesse aqui agora, eu estaria em casa, talvez vendo uma televisão, talvez fazendo alguma coisa que não é somente o momento da nossa exposição, como uma preparação para estar aqui hoje. Quantos momentos eu tive que ler, revisar a literatura, procurar encontrar os vídeos na internet. Esses são os momentos em que, de uma forma ou de outra, seu pensamento termina sintonizando com aquilo que nós deveríamos viver o tempo todo e que a gente não consegue. Tem estudos da psicologia que falam que que nós produzimos durante o dia 90 a 95 mil pensamentos por dia. Mas desses 90 a 95 mil pensamentos por dia, 90 mil deles são pensamentos fúteis, frívolos, que não somam, que não acrescentam nada. 5 mil deles estão entre pensamentos elevados, metade talvez elevado e 2.500 também moderados, mas que acrescentam mesmo, dos 95 mil, talvez 2.000 pensamentos a 2.500 que passa na nossa mente durante um dia. Então, no momento que eu estou numa doutrinária como essa, o beneficiário maior sou eu, porque eu estou falando de algo que, pelo menos nessa... São quantos minutos que eu tenho? Porque diz que hoje tem uma coisa diferente, tem pergunta. 40. Eu não vi, eu não li. São 40 para eles perguntarem, não é isso? Tem que É só você. E depois não tem uma parte de internet. Mas é outro palestrante. Entendi. Legal, então eu tenho que me organizar, porque você quer ficar nessa interlocução. Deixa eu ficar logo aqui, deixa eu acelerar meu negócio. Quem vai falar sobre aqui, o Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, que eu recomendo que vocês leiam, porque é um livro maravilhoso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, é um clássico da literatura espírita, que fala tudo o que aconteceu para que o Brasil fosse o que é e como foi que os espíritos se colocaram para trazer a pátria, não dizendo que as outras civilizações e os outros países não tenham sua função histórica, mas aqui é o coração do mundo e é verdadeiramente a pátria do Evangelho. Então, voltando, nesses pensamentos que nós desenvolvemos, quando eu estou aqui numa exposição dessa, durante 40 minutos eu vou estar em sintonia, no mínimo, com um pensamento elevado, com a bem-aventurança, com algo que é divino. Se eu tenho mais momentos como esse na hora de estudar, se eu tenho mais momentos como esse na hora de me recolher para o sono, se eu consigo fazer com que meu dia seja permeado de momentos edificantes, com leituras que sejam positivas, com momentos em serviço no bem, em trabalhos voluntários, se vocês estão sempre com esse psiquismo, vendo coisas edificantes na televisão, que eleve o padrão vibratório dos seus pensamentos, desses 95 mil, a gente pode manter um número melhor, de pensamentos que sejam nobres, diminuindo essa estatística tão triste de 90 mil serem baixo padrão. Só 5 mil está no nível de moderados e 2.000, 2.500 que estão elevados. Seria muito interessante que nós vivêssemos assim. O tema de hoje, portanto, ele tem uma vasta literatura, mas eu separei o que é a base da nossa exposição, que é justamente o capítulo 8.
do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que têm puro coração. Para vocês entenderem que a necessidade de vocês irem na fonte é fundamental, porque o que eu digo aqui é fruto da minha interpretação. E a minha interpretação pode estar com o viés do meu nível de compreensão, com o nível evolutivo em que eu me encontro. E que quando vocês leem, que estão em níveis evolutivos maiores do que o meu, outros estão em nível menor, podem compreender de forma que seja útil na vida de cada um. Porque às vezes a gente, como expositor, tenta trazer um nível médio na nossa fala para atender tanto gregos quanto troianos. Mas quando vocês se debruçam sobre o tema, baseado naquilo que eu falo, e vão fazer a própria interpretação de vocês podem tirar do tema conteúdos mais relevantes e que possam ser contribuição na vida de vocês. Então, eu sempre trago as literaturas e as referências. O Evangelho é um deles, um que eu recomendo com veemência, que eu já li 2 vezes, esse livro de Humberto Roder, O Sermão da Montanha. É um tratado que o próprio Sermão da Montanha nos mostra de ética e moral cristã. E o Humberto Roder, como grande universalista, vai falar sobre, e eu vou citar o que ele diz sobre o Sermão da Montanha. Tem um livro de André Luiz Peixinho, que foi também do mês passado, eu falei bem-aventurados os que choram. Esse aqui tem uma forma de linguagem poética e que dispensa comentários, né? Peixinho é o concurso, todos conhecem quem é o nosso querido André Luiz. Ele vai escrever o capítulo Bem-aventurados os limpos de coração, e vocês vão entender por que limpos e não puros. A gente prefere ficar com o termo limpos de coração. Nós vamos ter o Evangelho de referência, que é o Novo Testamento de Haroldo Dutra, que eu vou ler aqui para vocês, que é chamado Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículos de 1 a 12, salvo engano, onde estão as bem-aventuranças. Nós vamos ler na íntegra as bem-aventuranças, mas que vocês vão ter a nossa especificidade dentro dos puros de coração. E mais uma obra também que é muito interessante, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, que é o livro 11 dos 16 livros que fazem parte da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, que começa com Jesus e a atualidade e termina com Psicologia da Gratidão. Então essas obras, assim, eu diria que são fundamentais para que vocês possam ter acesso, e dentre outras tantas que vocês possam procurar. A primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: quando a gente fala do Sermão da Montanha, e aí baseado nas escutas que eu tive agora vindo para cá, e mais o crédito sendo dado ao meu amigo Fábio Santos, que para mim é um grande orador, um dos maiores expositores espíritas da atualidade, ele vai trazer, e eu concordo com o pensamento dele, que ele estudou nas várias formas de estudo que ele teve, e ele traz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que a ideia do Evangelho é dividida em 2 partes principais, dos autores todos que podem se debruçar sobre a exegese ou a hermenêutica dos escritos sagrados do Novo Testamento. Poderíamos dividir em 2 grandes grupos: o Sermão da Montanha e as chamadas Parábolas de Jesus. O Sermão da Montanha é um tratado de ética e moral. As Parábolas de Jesus, elas são um esforço que o Cristo traz sob uma forma alegórica, sob uma forma metafórica, para atuar naquelas pessoas que o ouviriam numa época histórica, para que eles pudessem compreender de acordo com cada nível evolutivo. Olha o que eu acabei de dizer. Eu faço a hermenêutica, a interpretação daqui do texto, do meu sabor, da minha própria emoção e do meu nível de compreensão. Jesus falava sobre parábolas, porque, como parábolas, ele evita que houvesse a corrupção dos escritos que ele não deixou, mas aqueles que escreveram os 4 evangelhos chamados canônicos de Mateus, Lucas, João e Marcos, eles poderiam minimamente não corromper tanto, porque é muito difícil você pegar uma história e, mudando muitas coisas, a história fica sem pé nem cabeça. Olha o cuidado que Jesus tem. A parábola é uma forma de ensino que ela se torna atemporal. Alguém que ouviu há 2022 anos atrás as parábolas que ele citou, ele hoje pode ter, no caminho da evolução do ser, uma outra interpretação. Mas como ela se torna atemporal? Porque em qualquer momento histórico, a pessoa vai entender de acordo com o desenvolvimento intelecto-moral que elas atingiram. Então, existiam pessoas na época, até os próprios apóstolos, não conseguiam compreender o Sermão da Montanha nem as parábolas. Falava de uma forma que chegavam a refutar: como assim, Jesus? O que é que o senhor quer dizer com isso? Mas a forma de parábola era essa, que Pedro entendia de um jeito, Mateus, Levi entendia de outro, Judas entendia de outro, mas todos entendiam dentro de um modelo de compreensão do nível que eles alcançaram. Só que, como as parábolas, eu acabei de dizer, era um esforço do Cristo em fazer com que se revelasse o Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha há as bem-aventuranças. Então é como se fosse a essência do Evangelho do Cristo
são as bem-aventuranças. Ou melhor, a essência do Evangelho do Cristo do Novo Testamento são o Sermão da Montanha e as suas parábolas. Dentro do Sermão da Montanha, nós teríamos a essência, que são as bem-aventuranças. Por quê? As bem-aventuranças são tão importantes para a compreensão do desenvolvimento moral que os vários estudiosos chegam a dizer, como Humberto Roder, que ele era o programa político do Cristo. Ou seja, Humberto Roder, que é esse místico, universalista, filósofo, um grande pensador estudioso da Bíblia, com várias obras escritas, muitas obras, pela Martin Claret, esse livro é um desses, ele tem outros tantos, ele vai dizer que a plataforma de política do Cristo era o Sermão da Montanha. Imaginem vocês vão ter o Mahatma Gandhi, que dizia que ele pensava que com o propósito do Ahimsa, que era a proposta da não violência que ele trazia, ele achava que ele teria sido original, que ele teria sido o primeiro a falar sobre o tratado de ética e moral na profundidade da não violência. E ele, ao descobrir o Sermão da Montanha, ele falou que todo hinduísta, ele falou, eu não sou cristão, eu sou hinduísta, mas todo hinduísta deveria ler o Sermão da Montanha, o Evangelho de Mateus, dos versículos 1 ao 12, para melhor ser hinduísta. E ele arremata dizendo, mesmo que todos os livros sacros fossem perdidos do mundo, se restasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, as bem-aventuranças que estão contidas no Sermão da Montanha, elas são um tratado de ética e moral atemporal. E que por mais que nós falemos desse tema, eu já falei em algumas casas espíritas, nesses 12 anos de expositor que eu me tornei, eu já falei desse tema de várias formas e percebo que a cada vez que eu leio e que eu me aprofundo, como o meu nível de consciência se amplia e a tendência nossa é a crescer consciência, né, estagnar ou aumentar, nunca retrogradar. Eu percebo o quanto eu consigo abstrair, captar mais coisas do Sermão da Montanha. E, portanto, dizendo isso, a Joana de Ângeles vai dizer também, no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela vai dizer assim, o canto das bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. É o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. Nele começa a real proposta da Era Nova, quando os valores éticos serão realmente conhecidos e respeitados, facultando ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico a que se encontra atrelado momentaneamente e a perenidade da vida em outra faixa vibratória. Então, o Sermão da Montanha é as bem-aventuranças dentro do Sermão da Montanha, é o poema de maior destaque da constelação dos discursos de Jesus. Então, a própria Joana vai dizer isso, a Amélia Rodrigues vai falar sobre outras coisas do que diz respeito às bem-aventuranças, e vamos então a essa passagem do Evangelho de Mateus, que apenas foi narrado por Mateus e Lucas, mas o mais conhecido é o de Mateus, porque Mateus Levi ele tinha um rebuscamento, onde ele pegava os escritos e talvez, tem alguns estudiosos que dizem que ele modelou um pouco para trazer como se Jesus fosse de fato o profeta, como Moisés subiu no Monte Sinai, ele botou que Jesus também subiu na montanha. Já Lucas diz que ele desceu, mas aí como diz, não importa se ele desceu ou se ele subiu, o importante é o que ele disse, né? O que ele fala é o que é mais relevante, o conteúdo das falas que o Messias teve, e não essa necessidade de dizer se ele subiu ou se desceu. Mas o que é fato é, houve dois evangelistas que trouxeram o que diz respeito às bem-aventuranças. Mateus traz tudo sinteticamente bem construído, Lucas já traz disperso no evangelho dele, escrevendo em alguns momentos as passagens. Como Mateus traz bem conectado, vamos à fonte daqui do evangelho escrito no Novo Testamento de Haroldo Dutra, quando ele diz assim: as bem-aventuranças, vendo as turbas, subiu ao monte, após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Eram outros que dizem pobres de espírito, outros vão dizer pobres pelo espírito. Eu poderia falar sobre isso, mas para não perdermos tempo, tenham isso em mente. Bem-aventurados os pobres em espírito seriam que são humildes. Por sermos humildes, podemos alcançar o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Haroldo usa limpos ao invés de puros, e eu vou falar por que limpos. Ele bota uma nota de rodapé, dizendo que limpos é limpo, purificado, do verbo limpar, lavar, purificar. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, as bem-aventuranças estão dentro do Sermão da Montanha, que continua. E essa parte que nós escolhemos, para o tema de hoje, que fala dos puros de coração, traz uma grande e vasta interpretação. Veja que na série das bem-aventuranças tem uma lógica. Para que você seja puro de coração, você teve que passar primeiro para se tornar pobre em espírito. Por que pobre em espírito? Porque ninguém se torna puro de coração se não for humilde em espírito. Primeiro você tem que se tornar humilde, para que você consiga avançar para a capacidade de ser aflito e mesmo na sua aflição, você conseguir ser consolado. Bem-aventurados os que são mansos, porque como manso que você se torna, vocês herdarão a terra. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é a justiça dos homens, é uma justiça que, como está lá no Evangelho, como está lá no Livro dos Espíritos, justiça, amor e caridade, é como se fosse a mesma coisa, a justiça divina. Para você, portanto, avançar para bem-aventurados os limpos de coração, você passa por essa misericórdia. Misericórdia, que é córdia, coração, e miséria, que tem alguma interpretação no sentido de se compadecer com a dor do outro. Então, para sermos misericordiosos, porque receberemos misericórdia. E aí, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Percebam por quê. O limpo de coração é algo que pode ser muito mais consentâneo ou concordante do que puro. Porque a pureza, ela tinha uma interpretação nas escrituras antigas como alguém que era impoluto, imaculado, no sentido da ligação com o sexo. Os puros, aqueles que são puros, na verdade, poderiam ser ditos como aqueles que eram abstêmios, ou que eram celibatários. Mas a gente pode ver na história, como é claro e óbvio, que muitos celibatários da Inquisição eram perversos, levaram muitas pessoas para as masmorras, para as torturas da Inquisição, utilizando-se de uma pulcritude hipócrita exterior, quando os celibatários se tornavam, mas eram, na verdade, sepulcros caiados, brancos por fora, com vestes aparentemente limpas e, na verdade, podres por dentro. Por isso que o termo puro leva uma questão de pureza e que pode nos levar a uma interpretação equivocada, achando que é puro é Irmã Dulce, que não teve relação sexual, é Madre Teresa de Calcutá, é Chico Xavier, e é outros tantos que passam por aí porque acham que o sexo é sujo, quando na verdade isso não condiz com a realidade, que o Dr. Bezerra de Menezes teve filhos, teve sexo, e no entanto, ele era um espírito considerado por Maria, quando desencarnou, que já não precisava habitar mais nesse plano dessa ser. Não é puro que é puro, o único puro, no sentido amplo da palavra, foi Jesus, que nunca se maculou, na passagem pela terra, nunca se conspurcou, nunca se corrompeu. Mas os outros, que nós entendamos como puros, não é ligado diretamente a ter ou não relação sexual, o nível de pureza que se determine com alguém, porque senão a gente desconsideraria várias pessoas que têm um coração que é benevolente, que é buscando essa pureza, eu boto sempre entre aspas a pureza, porque eu repito, puro de fato. O único que passou aqui foi Jesus de Nazaré. Mesmo o Buda que se iluminou não era puro no sentido da pureza ou da limpeza total, mas ele alcançou a iluminação, como outros tantos, São Francisco de Assis, que era um evangelista, que também se perdeu um pouco e depois se limpou. Então é muito melhor ficarmos com o termo bem-aventurados os limpos de coração. Por que limpeza é mais interessante do que pureza? Porque imagine a limpeza como uma água dessa que está suja. A gente parte da premissa que a gente pode limpar a água,
Limpar significa que ela pode voltar à sua originalidade. Como nós somos seres, filhos de Deus, criados simples e ignorantes e, portanto, perfectíveis, nós temos em latência a pureza ou a limpeza. Porém, com o tempo, nós fomos colocando camadas de sujeiras que nos sujou. Quando você parte da premissa de que, como princípio que nós somos, na base da compreensão de que somos espíritos perfectíveis, fadados à perfeição, todos que estão aqui diante de mim um dia se tornarão espíritos perfeitos, como Cristo é. Mas eu posso me tornar perfeito a partir do momento em que eu vou limpando todas as camadas de sujeiras egóicas em que eu me constituí para chegar até aqui. Então, bem-aventurados os puros de coração, ou bem-aventurados os limpos de coração, serão aquelas pessoas, como Cristo vai dizer no Evangelho, que se tornam como as crianças. Não necessariamente criança tem pureza ou limpeza, porque são espíritos reencarnados. E está no Evangelho. Um espírito de criança é porque ele ainda não deu tempo de se impregnar com as contaminações, quando de fato aos 7 anos o sistema nervoso começa a se organizar de forma mais consistente. Na adolescência, quando as descargas hormonais tomam a pessoa, e aí de fato alguns autores dizem que ele assume a personalidade do que ele viveu realmente enquanto espírito que era antes. Mas até os 7 anos, 8 anos, a criança ainda tem uma certa pulcretude, uma certa limpeza de alma, uma certa espontaneidade. Claro, com raras exceções, nós sabemos que confirmam a regra. Então, o princípio de quando Jesus fala, se compare as crianças, se vocês não forem como as crianças, não conseguirão alcançar o reino dos céus. Para ser mais fidedigno à passagem, que ele vai trazer justamente alguns pontos, né? Esse evangelho aqui bastante manuseado, que é uma forma de dizer que eu tenho estudado bastante, mas pouco vivido. Isso não significa que está sendo bem vivido, né? Mas o primeiro passo para começar a viver é você entender, é você ler, é você compreender, porque está na codificação. O crescimento moral, o crescimento intelectual antecede o crescimento moral. Não uma coisa anule a outra. É preciso desenvolvermos intelectualmente para nos desenvolvermos moralmente. Isso é fato. A gente não tem como fazer o caminho com uma asa só desenvolver a asa hipertrofiada do intelecto e permitir que a asa da moral fique atrofiada. As duas asas têm que caminhar concomitantemente para que vocês alcancem a iluminação, para que vocês alcancem a pulcritude, para que vocês consigam alcançar a bem-aventurança. Então ele vai pegar passagens como diz assim, ó: bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram então algumas crianças a fim de que ele tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Não é só ser criança, se assemelhar ao que a criança representa. O reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Porque, digo-vos em verdade, que aqueles que não receberam o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então finaliza: e depois de as abraçar, abençoou, impondo-lhes as mãos. Ou seja, Jesus disse que aqueles que não se assemelham como uma criança não entrarão no reino dos céus. Daí a nossa necessidade, enquanto adultos que somos, não permitimos que nossa criança interior, que às vezes tem dor, que às vezes é sofrida, que às vezes é magoada, que às vezes é pirracenta, que às vezes é orgulhosa, que às vezes tem muita mágoa, tem culpa dos pais, ela precisa ser cuidada pelo adulto que somos, mas sem perder a espontaneidade, a leveza, a brandura daquelas crianças que vocês foram um dia. Porque no momento da sua infância, por mais espíritos envelhecidos que nós sejamos, e obviamente que somos, daí o papel dos pais em perceber as tendências, as inclinações da criança, para extirpar, para lapidar, para educar, para podar, e percebendo as arestas delas sendo podadas, forjando um adulto que esteja melhor conectado com a proposta do Cristo, que seja uma contribuição no planeta, que seja uma criança que veio com grandes cargas de liberações expiatórias ou de provas que tenha que enfrentar, mas que encontre um ambiente doméstico favorável ao desenvolvimento
daquela pureza em que ele chega na encarnação e que pode ser moldado se houverem pais atentos no nível da condução dessas almas que nos são apresentadas pelo Criador, né? Que são nossos filhos, mas nós somos co-criadores, que são filhos de Deus. Ele vai avançando e na sua interpretação, Kardec vai trazer nas passagens, ele vai falar sobre os pensamentos, né? Que aqueles que não têm a pureza de pensamento, que já pecam, quando diz assim, pecado por pensamentos do adultério. A palavra adultério, quando Jesus utilizava, não era só o adultério daquele adúltero ou da adúltera que trai o marido. Ele usava em outros contextos também a palavra adultério. Então não leiam adultério como sendo apenas o que trai a mulher ou o marido ou seu parceiro ou sua parceira. Então os pensamentos são um fator essencial para a gente entender como nós estamos dando a limpeza do nosso coração. Quando eu disse que a água, que ela está cristalina aqui e ela pode ser sujada de alguma sorte, ela é em essência transparente. Ela é em essência transparente. Se eu jogo aqui algum produto, eu posso sujar. Mas existem produtos químicos que conseguem limpar a água, trazer de novo a sua limpeza original. A mesma coisa somos nós. Nós encontramos na nossa trajetória do átomo ao arcanjo vários fenômenos de sujeira, sujidades que nós fomos colocando nas nossas estruturas egóicas. Enquanto espíritos imortais, mergulhando em corpo, saindo de corpo, nós somos criando um monte de emaranhamentos, um monte de desvios daquele que seria o propósito maior do caminho da perfeição. Nas trajetórias tortuosas que fomos abraçando, nós somos agregando sujeiras à nossa condição de espíritos que fomos criados simples e ignorantes, fadados à aquisição moral para chegarmos à nossa plenitude. As escolhas que fomos fazendo foram gerando algum tipo de sujidade. Mas como é que nós podemos melhorar isso? Não é negando a sujidade que colocamos em nós pelas nossas escolhas, não é recalcando, não é reprimindo. A forma que nós temos de voltarmos à originalidade, enquanto, imagine você, uma semente, ela tem a essência do abacate, o abacate é latência, mas ninguém pode ver uma semente de abacate e imaginar que vai gerar um abacateiro. Ninguém vai conseguir imaginar que uma semente de laranja vai gerar uma laranja, mas ela está ali em latência, em potencial. Então vocês têm em potencial a semente do ser crístico, ou seja, vocês são em essência fadados a serem Cristo. Cristo Jesus o ungido, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus o ungido. Vós sois deuses, nós todos somos deuses, em potencial. Qual é o cuidado que você está tendo, que você está tendo, que eu estou tendo, que nossa amiga está tendo, em cultivar os valores, os bens inalienáveis do Espírito imortal, para que o divino se manifeste, para que esse ser crístico se revele? Nós não fazemos isso porque nos contaminamos com um complexo muito grandioso da culpa, que é o que mais atormenta a sociedade moderna, e ficamos presos nesse complexo que todas as ações que temos e que quando foge aos princípios que estão exarados nas bem-aventuranças ou no Evangelho, nós nos punimos, nós recalcamos, nós escondemos-nos de nós mesmos. E a pior coisa que vocês podem fazer por vocês mesmos é vocês dizerem sim ao outro e dizerem não a vocês. Mas o não a vocês tem uma outra conotação. Para que atinjamos a limpeza, é preciso também que digamos não a nós mesmos. O que é que eu quero dizer com isso? Pensamento, ninguém aqui está isento de pensamentos que sejam impuros. Ninguém. Chico Xavier teve, Divaldo teve, Jesus não. Por que Jesus não? Porque já veio puro, já veio bem-aventurado. Ele já veio assim, governador planetário, conseguiu construir o planeta Terra junto com outros espíritos puros de outras esferas. Eu estou lendo a Gênesis e agora vendo toda a uranografia, a formação do planeta. Jesus é o governador planetário, e como governador planetário foi ele quem contribuiu para que nós chegássemos à condição de humanos. Enquanto a gente pensava em ser criado, ele já existia. Porque eu digo sempre, né, que Deus foi meio injusto. Como é que criou Jesus para ser o que ele é e eu estou do jeito que eu sou? Atrasado por quê? Eu parto da premissa só uma: ele criou Jesus primeiro do que eu. Porque não é possível. Se ele tivesse me criado junto com Jesus, eu não estaria do jeito que eu estou, todo atrapalhado. Vocês concordam? Pare para analisar. Jesus é puro. Para Jesus ser puro como ele é, foi criado antes de mim. Porque não é possível que eu esteja em planta de provas e expiações. Vou passar para a regeneração quando eu me regenerar. Mundos felizes, para mundos celestiais. E Jesus já está lá.
Se ele já está lá, no meu ponto de vista, óbvio, Deus criou ele primeiro que eu. Não tem como eu ter sido criado igual a ele. Porque se fui, eu me recuso a estar do jeito que eu estou. Eu não aceito, porque é muito atraso. Eles estão milhões de anos-luz na minha frente. E a minha escolha determina eu poder ou não chegar onde ele chegou. Porque são escolhas que nós fazemos que constroem a nossa trajetória de espíritos que estamos nessa jornada do átomo arcanjo para a fadada que estamos todos a sermos bem-aventurados. Então, quando vocês têm pensamentos pecaminosos, pensamentos libidinosos, pensamentos de maledicência, pensamentos de concupiscência, pensamentos que sejam de frivolidade, pensamentos que vocês têm e que têm, não se culpem por isso. O problema não é ter pensamentos, o problema é se conectar, retroalimentar, se fixar neles e fazer com que eles sejam executados. É aí o grande problema. Por muito tempo eu vivi isso, o complexo da culpa permeava a minha vida, porque eu vi, eu sou muito atrasado, cheguei na Cobem aqui em 1996, passei por todos os departamentos aqui na parte de estudo, e eu vi, meu Deus, eu sou muito atrasado. Eu li André Luiz, ficava, meu Deus, André Luiz, olha Emmanuel, que ele foi, olha como foi a Amélia Rodrigues, eu ficava ali nas obras e, meu Deus, eu quero ser igual a eles, e eu não consigo. Então, por um tempo, eu reprimia a sujidade da minha alma, que é um pombo sujo, que eu brinco assim, dizendo que eu sou um pombo sujo, um vaso sujo, que estou buscando de novo essa cristalinidade, porque a minha essência é essa. Eu sei que eu vou me tornar assim, mas eu só me torno cristalino, limpo de coração, se eu reconheço as minhas sujidades, olho para elas, procuro encará-las e dizer, ok, você ainda é sujo, um pouco sujo, comum e imperfeito, um homem, ser humano, que vive todas as suas necessidades humanas, instintivas, mas que o seu grau de comprometimento em olhar para dentro de você e procurar limpar-se das sujeiras, não negando, não reprimindo, não recalcando, mas também não vivendo externamente de forma desenfreada. Reconhecer significa, eu digo sim do jeito que eu estou, mas eu preciso olhar para isso e ver que isso não funciona para mim. No passado funcionava, onde eu podia violentar, matar, porque fazia parte do meu grau de desenvolvimento evolutivo. Hoje, com o acréscimo de consciência, com a doutrina espírita que é tão libertadora, eu não estou isento dos pensamentos permearem minha mente, permeiam o tempo todo. Quando eu me coaduno com eles, quando eu me conecto com eles, que às vezes eu me conecto, aí eu vejo a coisa primitiva vir à tona. Tem vezes que os pensamentos invadem e vêm, eu digo, meu Deus, e aí se eu der vazão a isso, meu Deus, se eu der vazão a isso, eu vou estar indo para um comprometimento de mais sujidade na minha vida. Quando você tem consciência, você pode ter o tempo da reflexão e não ser tomado instintivamente pelos impulsos, que são os impulsos egóicos, de sobrevivência, de manutenção dos prazeres da carne. Um exemplo com comida, eu sei que essa comida que eu comer aqui vai me trazer uma indisposição, mas eu estou satisfeito. Quando você não tem consciência, você cai para dentro, vai comendo e paga para tomar um omeprazol ou tomar um antiácido para aliviar as dores gástricas. Quem já caminhou um pouquinho mais pode ter o impulso de continuar comendo numa compulsão, mas ter a reflexão que antecede a ação. Por isso que o pensamento deve ser vigiado. E vocês só conseguem vigiar os pensamentos se vocês estão presentes no agora. Olha como é uma receita linda para a gente viver a questão do que diz respeito à transformação moral. A transformação moral é um processo psicodinâmico, não é algo imposto de fora, não é por ler uma bem-aventurança que você se torna espírito puro, ou se torna limpo de coração. Você só se torna bem-aventurado reconhecendo as imperfeições que você traz. Ao reconhecer as minhas imperfeições, eu digo para elas, ok, vocês existem, o que eu vou fazer com ela? Cabe a você. Pensamentos impuros passarão o tempo todo na sua mente. Pensamentos que são transgressores passarão o tempo todo na sua mente. Alguns momentos vocês vão transgredir, porque são humanos comuns e imperfeitos. Outros momentos vocês não transgredirão. Vocês olharão e falam assim, não, agora isso não cabe mais. E aí você consegue sobreviver àquele ato inicial que normalmente são das experiências instintivas que estão em você. Um ato de violência. Você vem no trânsito, acessa o homem velho que está em cada um, que matava, que tirava um revólver, que metia uma espada. Você pode acessar esse homem numa hora de um trânsito, é o melhor lugar para você ver se você está limpo de coração mesmo, é um trânsito Salvador, às 18 horas, ali na Avenida CM. Então é óbvio que nesse lugar que você percebe o grau de elevação que você se encontra, mas quando você se sente desafiado, naquele momento em que você se sente
acessando o ser bruto que existe em você, o animal que existe, você vai olhar e dizer assim, nossa, eu estou sendo tomado aqui por um instinto de destruição, porque o pensamento veio, queria matar esse cara, mas o ato de matar cabe a você, acessando o espírito imortal, a essência divina, o self, dizer, não cabe, Flávio, matar, dome as suas más inclinações. Por isso que o verdadeiro espírita não é aquele que está perfeito, é aquele que se esforça a cada dia para domar as suas más inclinações. O domar as más inclinações fala disso, os momentos em que você é tomado pela cólera, pela fúria, pela raiva, pelo ódio, pela lascívia, pela concupiscência, você parar, e aí você só consegue fazer isso, não estou dizendo que eu faço não, viu? Eu estou dizendo que eu tento fazer, respiro, olha para dentro e diz assim, o que é isso, cara? Você está acessando o demônio que existe dentro de você, não cabe mais, são milênios, ferido com a espada e com a espada sendo ferido. Será que você vai perseverar nesse caminho? Mas você só tem a lucidez de olhar para isso quando você tem um espaço de meditar, quando você tem um espaço de silenciar, quando você não contamina seu pensamento durante o dia com 95 mil, 90 mil de pensamentos negativos, sendo impregnado o tempo todo com coisas que não te elevam. Se você não tem a vigilância da oração, o hábito da higiene mental, o hábito das leituras edificantes e o hábito de se conectar com os trabalhos do bem, com muitas pessoas, né, que fazem caridade por um esforço de se tornar melhor, mas não adianta você dar um prato de comida xingando o outro. Óbvio que melhor fazer o bem do que não fazer o bem, mas o fazer o bem estando vigilante dentro de você, que vocês não são caridosos, que vocês estão no esforço de se tornarem melhores, no enfrentamento e no confrontamento com o outro, para lapidar suas más inclinações e suas arestas, para quem sabe, alcançarem um grau de pureza, de limpeza, porque só há desenvolvimento quando há envolvimento. Eu só consigo me desenvolver me envolvendo, me relacionando. Daí o laboratório do casamento ser o maior cadinho para o crescimento do espírito, porque é muito fácil crescer numa montanha no Tibete sem contato com o mundo. Sai do Tibete, vá para o trânsito, vá conviver com a favela, vá conviver nas comunidades ricas aí, no meio de pessoas concupiscentes, com todas as facilidades que podem ter no meio dos ricos, em termos de acesso aos bens materiais, como na pobreza, no que diz respeito às carências materiais. É ali que você mostra o grau de limpeza, o grau de pureza do coração, para que assim consigamos alcançar e ver a Deus. Nessa perspectiva, o tempo já vai se esvaindo, né? Até 3h40, não é isso? 45. 45, pronto, estou aqui. Quem vai fazer a palestra, meu amigo ali? Não, é Creuza. Creuza Laje, menina, você, senhora, minha irmã, em nome de Jesus, você está aí? Creuzinha, então, nossa querida Creuza Laje, então deixa eu respeitar mais ainda, porque aí, se atrasar, meu irmão, poxa, vai dar problema para mim. Então vamos lá. Tá, então mais 5 minutos eu tenho. Então, nessa perspectiva, quando a gente vai falar sobre a questão da pureza, ele vai trazer um outro tópico no Evangelho, que é verdadeira pureza, as mãos não lavadas. Os sepulcros caiados, hipócritas, que são os judeus, os fariseus da época, eles achavam que para se manterem puros de coração, era a pureza externa, era a limpeza externa. Então se vestiam de brancos, por isso que diz sepulcros caiados, branco por fora e podres por dentro. Lavar as mãos antes das refeições, quando Jesus dizia assim, o importante não é o que entra, o importante é o que sai do seu coração. Jesus sempre estava dando lição, porque uma sociedade como era na época, Jesus veio para romper com aquele modelo que estava constituído, que era baseado no Velho Testamento, que necessariamente Moisés precisou criar leis mosaicas, que eram fruto daquele povo rebelde, um povo pagão, um povo que cultuava vários deuses. Então tinha que ter uma lei que era chamada lei humana. E tinha as leis divinas que vamos considerar o decálogo de Moisés, que eram as leis divinas, só que eles se pregavam muito à letra que mata e não ao espírito que vivifica. E por muito tempo era a sociedade hipócrita, de aparências, que vivia de um jeito que vocês se mostravam puros por fora, limpos, mas o coração empedernido no mal, vinculado às sombras, às questões egóicas e todas aquelas imagens que a gente tem no Evangelho, quando Jesus se mostrava ser humilde, no desrespeito a lavar o pé de Pedro, e Pedro, não, Jesus, você não pode lavar meu pé. Aí Jesus disse assim, se eu não lavo o seu pé, você não pode ter me recebido. Não, então não lava meu corpo todo, não precisa exagero, lava o pé, que é a base, onde você tem a sustentação para caminhar na casa do caminho, nas suas obras futuras. É preciso que eu lave seus pés, porque quem não se fizer humilde, esses não conseguirão alcançar o reino dos céus. É preciso saber que a humildade é base para alcançar a pureza de coração. Como nós sabemos, está no livro dos Espíritos, na questão 913, que a base de todos os vícios é o egoísmo,
E quem é o filho espúrio do egoísmo? O orgulho. Enquanto nós não trabalharmos o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa condição de manifestação com a relação com o outro, sem olhar o que somos em termos de essência, procurando cultivar os valores que são aqueles que estão em latência em cada um, porque você tem humildade, você tem amorosidade, você tem a caridade, no sentido amplo da palavra caridade. Só que o que ela não se manifesta é porque você não se conecta com ela, você fica 90 mil pensamentos por dia conectando com coisas que não lhe elevam. 2.500 pensamentos no dia, você se conecta com coisas elevadas. Como é que você quer manifestar o amor, manifestar a expressão de sua pureza, manifestar o divino que está em você, se vocês não têm a vigilância de fazer esse contato com o que é divino? Quantos programas a gente se contamina no dia a dia, deixando impregnar no nosso psiquismo coisas nessa polaridade política que estamos vivendo, brigando um irmão contra o outro, porque tudo é irmão e filho de Deus, e fica com animosidade com A, com animosidade com B, porque C, e não olha para dentro e diz assim: eu também sou o reflexo desses caras, o que é que eu faria se eu estivesse no lugar deles? Talvez pior do que eles estão fazendo. O que caberia a nós outros nesse momento que estamos vivendo? A oração e o envolvimento de energia de paz. Para quem lidera o nosso país, faça o melhor para a nossa população que vive à margem, os filhos do Calvário. Esse movimento a gente não faz, eu me incluo. Às vezes eu me pego também para esse cara miserável, para esse, fico criticando. Aí eu faço, mas como eu tenho um movimento de vigilância, eu olho e falo: o que você está fazendo? O que você vê no outro é o reflexo do que você traz em você. Se você não vive agora, já viveu, ou está reprimindo para não viver. Daí a necessidade do olhar para dentro, do autoconhecimento, do autodescobrimento, a busca do aprimoramento intelecto e moral como uma filosofia de vida, para que todos os momentos em que apareçam essas circunstâncias, vocês possam viver um espaço de bem-aventurança. E eu finalizo com essa passagem que o Peixinho traz. Um coração limpo conhece a inocência, experimenta a incondicionalidade dos afetos, percebe-se liberto das algemas da posse, atua com plena benevolência, caridade e tolerância. Nenhuma força o oprime, nenhum grilhão o aprisiona. Então sejamos bem-aventurados enquanto estamos aqui, procurando conquistar o reino da terra com um objetivo maior de alcançar o reino dos céus. Ninguém conseguirá alcançar o reino dos céus se não consegue alcançar o reino da terra. O reino da terra é viver nesse mundo, contemplar as belezas que esse mundo nos dá, mas sem se perder do essencial, que é os cuidados que devemos ter com o espírito imortal, que são os valores em que a traça não vai corroer, o ladrão não vai roubar, e são os bens que vocês levarão após o falecimento do corpo material em que estamos. Então sejamos aqueles que olham para a sujidade da alma, buscando a nossa pulcritude, não com a hipocrisia da negação do estágio que nos encontramos, e sim na observância das nossas inclinações, das nossas predisposições, das nossas tendências, fazendo um esforço a cada dia para domá-los, construindo assim a revelação dos espíritos bondosos que estão em vocês, ansiando por se revelar no planeta. E assim, quando estiverem, nós estaremos vivendo a bem-aventurança, mesmo que aqui no reino material. Eu agradeço a atenção de vocês, o tempo se esvai, a nossa querida Creuza precisa falar, e assim espero que vocês acessem as literaturas que eu citei, comprem os livros aí na livraria para ajudar a livraria, e que possam viver, não tornando o evangelho tão assim velhinho de ser manuseado, mas manuseando e procurando no dia a dia colocar em prática os ensinamentos que o evangelho nos ensina. Muita paz e obrigado a todos. Então, nós agradecemos as reflexões do nosso companheiro Flávio Nery. Quantas vezes nós comentemos e estudemos, né, esse assunto, teremos uma nova visão. Nos trará ricos ensinamentos que nós vamos adicionar às nossas vidas. E agora nós vamos passar ao segundo momento da nossa sexta-feira, onde, seguindo o projeto Evangelho Redivivo, nós vamos fazer a dinâmica, né? Vamos passar a reflexão do texto. Você tem que sair o seu passador? Eu peço. Vocês acham que eu ia tirar a criatura de falar o restante? Deixar, está tão animado. Todo empolgado. É o evangelho que nos empolga, né, meu irmão? A gente entra no clima. É por isso que um projeto desse, como o Evangelho Redivivo, é muito importante na nossa vida. E realmente nós vamos conversar
sobre esse bem-aventurados os puros de coração. E eu achei muito interessante, porque é como o nosso companheiro diz, em alguns evangelhos nós encontramos a palavra puros, em outros limpos. E qual seria a diferença entre puros e limpos? Ele já falou. No meu entendimento, a limpeza significa uma